Um monte de gente vem escrevendo para mim, pedindo a minha opinião a respeito do mais recente álbum do Ghost, intitulado Skeleton. E eu já tinha ficado mal impressionado com as canções lançadas anteriormente como singles, e aí eu fui ouvir o álbum inteiro e... Nossa Senhora, meu Deus do céu! Presta atenção ao que eu tenho a dizer a respeito dessa bomba de esterco. Um monte de bandas de metal estará aqui no Brasil no festival Bangers Open Air, que vai rolar no início de maio de 2025, aqui em São Paulo, no Memorial da América Latina. Festival que vai trazer um monte de atrações legais e divertidas, tipo Saxon, Paradise Lost, o Kerry King, né, em carreira solo, né, a Doro, o Vader, Municipal Waste, Glenn Hughes, Dark Angel, Armored Saint e mais outras atrações internacionais e brasileiras, todas atrações bem legais. Garanta já os seus ingressos, então clica aqui no link abaixo para você ter todas as informações e adquirir os ingressos para esse festival, que vai ser bem bacana. Meu amigo e minha amiga, o meu caro irmão Boris Grilo soltou aquela que já é uma das melhores frases de 2025. Neste ano, né, olha, abre aspas, né? Neste ano perdemos 2 papas, o Papa Francisco e o Papa Eméritos, que agora, fecha aspas, que agora foi batizado como Papa Quinto Perpétua. Essa frase do meu irmão é brilhante. Por quê, cara? Porque essa pequena frase resume bem aquilo que eu mesmo chequei ao ouvir Skeleton, que é o mais recente álbum do Ghost, um tombo monumental na escadaria discográfica de uma banda sensacional até anos atrás, mas que vem despencando ladeira abaixo em velocidade vertiginosa nos últimos anos. Se você é um daqueles fãs fervorosos, né, que ainda aguarda no seu coraçãozinho o Ghost ali dos primórdios, né? Aquele que conjurava, vamos dizer assim, riffs quase demoníacos, né? Aquela aura de missa negra nesses discos sensacionais que é o Opus Eponymous de 2010 e o Infestus Human de 2013, pode se preparar para receber um balde de água gelada, porque esse mais recente álbum da banda, grupo sueco liderado com mão de ferro ali pelo vocalista Tobias Forge. Inclusive esse título do disco novo já é ridículo, que parece que foi tirado de uma piada de mau gosto. Esse disco é uma prova cabal que o cérebro por trás dessa empreitada, né, que é o Tobias, né, ele decidiu jogar no lixo qualquer vestígio de credibilidade que a banda ainda tinha. O disco inteiro, cara, tem uma produção mais uma vez polida demais, né? Que tira qualquer sensação de urgência ou de perigo sonoro. O disco inteiro parece saído de um manual intitulado Como Soar como Journey. E o que se tem aqui, cara, é um desfile de clichês oitentistas, uma ode ao pior daquele rock de arena que faz o próprio Journey parecer uma banda de black metal norueguês, comparado com o que a gente ouve no disco do Ghost. Sim, é isso mesmo, cara. O Ghost agora ele soa como uma caricatura de si mesmo, um pastiche de Bon Jovi, Journey, Def Leppard e outras aberrações que infestaram as rádios FM nos anos 80, cara. Para quem ouviu com atenção o álbum anterior, o já equivocado Impera, era uma tragédia anunciada, né? Peacefield é a canção que abre o disco, tentando enganar o ouvinte, cara, com uma introdução angelical, mas logo se revela com uma tentativa de criar um cafoníssimo
rock de arena, hino de arena, totalmente descartável. O refrão, que é claramente decalcado de Separate Ways, do Journey, é absurdamente genérico e capaz de fazer o Foreigner soar como se fosse um Motorhead. O Tobias Forge, ele canta com a convicção de um vendedor de apólices de seguro, tá? E canta uma letra, cara, que supostamente fala de redenção, mas ela é tão vaga que ela não diz absolutamente nada. Para aqueles fãs baba-ovos, né, da primeira fase do Ghost, né, que se apaixonaram pela banda por conta do som pesado e meio funesto, vamos dizer assim, essa faixa inicial é uma ofensa. É o Ghost se transformando em uma banda de FM americana pronta para tocar em casamento e tocar em formatura. Depois vem Lágrima, que é uma canção também já conhecida do público antes do lançamento do álbum, né? Ela saiu em single e é uma das poucas faixas, que talvez a única, que tenta resgatar algo daquele gosto do passado, né? Com uns riffs de guitarra pesados. Só que essa tentativa, ela é pulverizada quando a música chega no refrão ridículo que faz o Bon Jovi soar como se fosse o Behemoth. A música inteira parece uma versão criminosamente diluída daquilo que a banda já fez de melhor no passado. E o problema nessa faixa é a total falta de ousadia. Tudo é tão previsível que você consegue saber o que vem a seguir antes mesmo da música chegar no primeiro refrão. É um desperdício de potencial que evidencia ainda mais como aquele Ghost de antigamente morreu e não vai voltar. Todas essas sensações durante a audição até aqui do disco, pior ainda mais, cara, numa canção patética intitulada Satanized, que foi escolhida inclusive como primeiro single, que é o equivalente musical de um filme de terror que tenta assustar, mas na verdade só consegue provocar gargalhadas, cara, de tão ridículo. A música inteira, ela parece um troço rejeitado pelo Scorpions ali no começo dos anos 80, cara. A letra é tão inofensiva que nem mesmo uma freira de 80 anos se sentiria ofendida. O refrão é igualmente pegajoso, só que de uma maneira errada, como se fosse um pedaço de pé de moleque que fica grudado no céu da boca e faz a pessoa vomitar. Negócio absolutamente horroroso, cara. A timbragem de bateria ela é insuportavelmente artificial, quase robótica, e o que é isso? Isso é um pecado mortal para uma banda que já teve peso, que já teve alma, cara. Para quem leva a banda a sério no seu conceito estético sonoro, essa música é um descarado flerte com o pop. E é, evidentemente, um tapa na cara dos fãs botocudos. Agora, se você acha que o Ghost não podia descer ainda mais, vem a baladinha Guiding Lights, que prova que o fundo do poço é apenas uma sugestão, tá? Porque essa baladinha, cara, é exatamente isso, é uma baladinha, é o tipo de coisa que faria o próprio John Bon Jovi sentir muita vergonha alheia, cara. A melodia, ela é tão açucarada que ela parece composta para alguma novela das 7, cara. E os arranjos de teclados ali evocam o pior do AOR, né? A sigla para Adult Oriented Rock, né? Ali dos anos 80, cara. E o Tobias Forge, ele canta essa música com uma emoção completamente forçada, como se ele estivesse tratando de convencer a ele mesmo de que aquilo que ele está fazendo é arte, cara, mas que ele mesmo sabe que a faixa é uma evidência de que o Ghost realmente se rendeu completamente ao mainstream, abandonando qualquer resquício da identidade original, cara. Essa música é um momento constrangedor, cara, que nem merece que você dê algum tipo de repeat, sabe? Né? Para usar um termo moderno. Depois vem De Profundis Borealis, que começa com um piano que tenta evocar ali uma atmosfera sombria, mas tudo isso logo descamba para um riff que parece roubado de um outtake, né, do Def Leppard. O Tobias Forge, ele soa mais como se fosse um crooner de uma banda desses cruzeiros aí que acontece nesses navios aí, do que aquilo que os Papa Eméritos de outrora invocavam, cara.
E a produção, como eu falei, ela é polida até a última gota, tem umas guitarras que mais parecem sintetizadores e uma bateria que soa como se ela tivesse sido programada por um estagiário do estúdio querendo ali mostrar serviço. A mesma coisa acontece numa outra música igualmente fraca, que é Marks of the Evil One, que é exatamente o Ghost tentando ser épico, enquanto ele soa, na verdade, uma trilha sonora de algum filme vagabundo de aventura aí para adolescentes bobalhões, cara. É um negócio simplesmente desastroso. Depois tem Cenotapath, acho que é assim que fala, Cenotapath, no qual o Tobias Forge tentou canalizar um Def Leppard encontrando Black Sabbath. Só que o resultado é um Frankenstein musical que absolutamente não funciona, cara. O riff principal, ele é até interessante, mas ele é sabotado por uma produção que privilegia um baixo altíssimo na mixagem e a guitarra com uma timbragem achatada, vamos dizer assim. E a letra, né, que fala de memória, de legado, poderia na verdade ser uma letra impactante, mas na verdade é entregue essa letra com uma leveza que não combina com o tema, cara. E tem um solo de sintetizador com guitarra, junto com as guitarras em destaque, mas no sentido negativo, cara. É como se o Ghost quisesse ser um Yes da fase pop para pobres ouvintes descerebrados, cara. E certamente o Tobias ele está muito mais interessado em encher imensas arenas do que honrar as suas próprias raízes sonoras. Depois vem Missila Amore, que é um hard rock tão farofa que faria o Kiss dos anos 80, cara, parecia uma banda de doom metal. A introdução pesada é uma farsa, porque logo entra um refrão que parece escrito para um comercial de cerveja, tá? A letra, que fala de amor de uma maneira óbvia e clichê, é o tipo de coisa que você esperaria de uma banda cover de bar, cara, mas não do Ghost. E aí vem a penúltima faixa do álbum, que é Umbra, que tem logo na introdução aqueles timbres de teclados horríveis do AOR dos anos 80 e um riff de guitarra típico daquelas 653 bandas americanas que tentavam imitar o Survivor. Lembra o Survivor? Do Eye of the Tiger? E ainda tem essa música ainda tem uma bateria com cowbell, cara, uma bateria totalmente deslocada em relação ao que a própria canção pede, cara, incluindo, inclusive, uns duelos de solo, de guitarra e teclados que são completamente destrambelhados, cara. É uma faixa desprovida de alma e que acentua ainda mais o gosto amargo desse álbum na hora que a gente tá tendo a audição dele, cara. Agora, se havia alguma esperança de que o Ghost pudesse se redimir na última faixa desse álbum, pode esquecer, cara, porque Excelsius, né? Excelsius, na verdade, enterra essa possibilidade com uma pá de cal gigantesca, cara. Os mais de 6 minutos de duração dessa música se resumem a uma balada cafoníssima que tenta ser o grande momento emocional do álbum, mas falha miseravelmente por conta de uma melodia absurdamente genérica, que parece reciclada assim de um lado B do Styx. Lembra do Styx? Pois é, com os arranjos exagerados que beiram o cafona, cara. É um fim indigno para um álbum completamente indigno. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse pavoroso disco do Ghost. E aqui nos comentários, coloca o que você achou a respeito dele. Você realmente gostou desse disco ou você também achou uma grande porcaria como eu achei? Coloca aqui nos comentários e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.